voltamos então com o segundo bloco hoje do nosso programa, muito interessante, falando sobre a civilização dos maias, que é uma civilização que hoje em dia realmente existem muitos estudos profundos, que se deram através principalmente do reinado de Pakal, tá? Através do calendário maia, que esse ano, 2012, as pessoas têm uma série de informações, mas muito cuidado com essas informações que você tem, porque essas informações realmente elas têm que ser muito bem checadas, tá? Em 683 depois de Cristo, Pakal Votan morreu. Ele tinha 80 anos, né? E foi feito todo um ritual. Ele foi pintado de cinábrio vermelho, ornado com ricas joias, uma máscara de jade foi colocada sobre o seu rosto e colocado no templo das inscrições, tá? E um sarcófago de 20 toneladas, olha só, que cerimonial, né? Muito rico. A porta da tumba ela foi selada e a escada foi bloqueada. Justamente isso que eu falei, né, sobre a descoberta em 1949 pelo arqueólogo. Então tudo isso ele ficou obscuro na história durante muito tempo. Apenas em 1949 que isso foi descoberto e através dos estudiosos foi dado, né? Arquitetos, escultores criaram um esquife rico com, né, simbolismo retratando a ressurreição de Pakal no além. Então, veja bem, isso é importante porque, tal qual como lá no Egito, né, que aqueles faraós faziam todo aquele ritual dentro das pirâmides, também aqui existiam esses rituais. Os escribas, eles esculpiram 640 grifos, contando a história do reinado de Pakal Votan, que era considerado grande. Que esse material todo, rico, foi encontrado em 1949 e que vem sendo estudado até hoje, tá? Em 684, o filho de Pakal, né, Kambalan, de 684 a 702, né, sobe ao trono e consolida a sua dinastia, do seu pai, construindo 3 grandes templos lá em Palenque, que foi o Templo da Cruz, o Templo da Cruz Florada e o do Sol. Então, né, Kambalan, que foi o filho justamente de Pakal, deu a continuidade e trouxe uma coisa muito interessante na época. Os engenheiros criaram o cálculo com o número 0. Por quê? Os cálculos de geometria, na matemática, eram só de 1 a 9. E aí entrou o 0 dentro do cálculo da geometria, que podia se fazer qualquer tipo de cálculo, né? Que na época, em Roma, esse tipo de cálculo, até na Grécia, não existia, que é o famoso padrão Áurea. Então, por isso se construiu muitos templos fantásticos através desses cálculos. Porque imagine só, né, principalmente a civilização maia, eles estavam estabelecidos praticamente nas florestas. Então esses cálculos tinham que ser muito bem feitos, tá? E eles realmente suplantaram a sabedoria dos gregos e dos romanos, né, introduzindo esse cálculo através da utilização do número 0, tá? As cidades maias começaram a dissolver, de repente, uma outra. E aconteceu realmente coisas estranhas, porque as pessoas começaram a ter problemas de saúde, uma série de situações, essas cidades, esses reinos foram decaindo, tá? Então o que aconteceu? Os estudiosos dizem que esse motivo pode ter sido alguma catástrofe ambiental que teve, né, principalmente nesses locais onde tinha as florestas, que eles se estabeleciam, com água poluída. Então o que aconteceu? Essas pessoas que viviam nessas cidades passaram a sair, no caso do sul, que era onde essas cidades tinham realmente um desempenho muito interessante, e foram para o norte, tá? E realmente essas cidades foram abandonadas, inclusive as pessoas, né, até hoje tem aí um enigma como que aconteceu isso. Ao norte, lá em Yucatán, as cidades floresciam, tá? Então, ao sul, todo esse problema, as pessoas realmente tinham essa situação, né, de doenças e praticamente eles abandonaram aquela cidade porque era muita gente que estava morrendo, tá? E ao norte, próximo de Yucatán, surgiram, né, grandes cidades que foram construídas, inclusive estradas, né, sofisticadas, chamadas sacabes na época, que eram cidades que tinham quilometragem lá de 100, né, quilômetros, com uma engenharia que não existia no mundo, gente. Então, olha só, a sabedoria desse povo, né, que esteve aqui no nosso continente, ali próximo do México,
tá? Então, pessoal, nesse nosso segundo bloco, nós estamos falando realmente da civilização dos maias, e nós temos mais informações minuciosas, com vídeos, inclusive com informações realmente muito precisas no nosso site. Então eu peço, é lógico, nós temos um programa de meia hora e muitas vezes não dá para passar aquela riqueza de detalhes que é realmente a riqueza que existe dentro da sabedoria maia. Então vocês acessem o meu site, que é www.holonomiacomh.com.br, e lá vocês vão ter um campo que é justamente o campo dos 7 ramos de desenvolvimento da humanidade, e lá tem as 21 civilizações que nós tivemos aqui em cima do nosso planeta, porque nós falamos das principais civilizações, tá? Então, pessoal, foi feito vários templos naquela região, colossais, né? E realmente tiveram uma expansão muito grande, né? Na cidade que foi construída, né? Que foi Xexil-Itzá, e que trouxe realmente muito conhecimento e expandiu ainda mais o conhecimento dos maias, tá? Eles tinham um tipo de calendário, né? Calendário solar, calendário religioso. Então a sabedoria dos maias realmente já foi impressionante, foi uma das maiores sabedorias que nós tivemos aqui no continente americano, mas que infelizmente nos outros blocos nós vamos falar sobre isso, isso foi destruído através de invasões, tá? Em Chichén Itzá, o templo e o castelo desafiava o saber, tá? E tinha 365 degraus, 52 painéis de ciclos maias e também 9 patamares que espelhavam 18 meses do ciclo solar. Então, pessoal, nesse segundo bloco, né, nós explicamos com vocês, muito rapidamente, essa civilização que realmente foi um ícone dentro aqui do nosso continente, tá? Próximo ali do México, da Guatemala, ali, né, da América Central, mas que trouxe muito conhecimento e isso se espalhou, é lógico, para todo o nosso continente. Nós iremos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não, nós estamos aqui na TV Mundi, no nosso programa Retrato da História, falando sobre uma civilização impressionante, que é a civilização maia. Só um minutinho e nós já voltamos.